Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado vivem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, chegamos até você para mais um tempo de culto. Que esse seja um tempo de edificação, de fortalecimento na fé, que realmente possamos experimentar da presença de Deus entre nós. Saúdo a todos vocês com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde nós lemos: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Conforme essas palavras de Jesus, obediência à sua vontade, à sua palavra, é indício de amor. Deus nos ama. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Deus nos oferece gratuitamente perdão de pecados, salvação e vida eterna. E uma forma de lhe demonstrarmos amor é obedecer, é viver de acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Que hoje, mais uma vez, sejamos motivados a obedecer, a guardar, a viver de acordo com a palavra do Senhor. Que sejamos por ela admoestados, fortalecidos e animados. O abençoado culto, o abençoado tempo de celebração, seja sozinho, seja na família, mas que Deus abençoe e guarde a todos nós. Amém. Damos graças ao Senhor, damos
Damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus teu Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. Então, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus teu Salvador? E eu passo a ler agora a nós a palavra de Deus que vem por meio do salmista no Salmo 145. Ele diz assim a todos nós: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Até aqui a leitura bíblica e convido que nós oremos ao nosso Deus por esse dia. Agradeçamos a Ele como o salmista faz e louvemos, mas também vejamos as suas
gloriosas obras em nossas vidas, não só na criação, mas também em criar um novo ser dentro de nós, em nós, nos fazendo novas criaturas. Essa obra também é de Deus e por isso nós queremos também confessar os nossos pecados. Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos porque tu estás perto daqueles que te invocam. Então acolhe-nos também, Senhor, por meio dessa invocação que fazemos a ti por meio de Cristo Jesus. Que tu nos recebas com o teu amor a cada dia e nos transforme pelo teu poder no agir do Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, também todos os nossos momentos em que nos centramos em nós mesmos e só pensamos no nosso sustento, que tem sido um dos sintomas dessa pandemia, Senhor. Cada um querendo garantir o seu. Perdoa, Senhor, esse egoísmo que acontece internamente em nós e que se manifesta em atitudes que não te agradam. Perdoa-nos, Senhor, também quando fechamos os olhos para aqueles que precisam. E quem não precisa de ti, ó Senhor? Então usa-nos como testemunhas do teu agir, da tua palavra e da tua bondade nesse mundo. Perdoa os nossos pecados, acolhe-nos e transforma-nos por meio da tua palavra. Em nome de Cristo é que nós pedimos e em nome de Cristo que confiamos que recebemos. Amém. E assim, declara a todos que creem em Cristo Jesus, aqueles que confessam seus pecados e se reconhecem como carentes e necessitados deste Deus. A esses eu declaro, e a nós que declaro, nossos pecados estão perdoados, em nome de Cristo Jesus, os teus e os meus. Que Deus nos transforme. Agora vamos ouvir a pregação que o pastor Paulo irá trazer a nós e também o texto que ele irá contar e ler para nós hoje. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. O texto bíblico indicado para hoje é o da multiplicação dos pães e dos peixes, de acordo com Mateus capítulo 14, os versículos 13 a 21. Mas antes desse texto, nos é contada a morte de João Batista. Esta ocorreu durante um banquete, no qual a sua cabeça foi servida numa bandeja por ordem de Herodias, a mulher do rei Herodes. Esta notícia chega aos ouvidos de Jesus. O Senhor, então, depois de ouvir estas más notícias sobre o seu primo João, sai de barco pelo lago, sozinho, para um lugar isolado. Jesus está triste, está de luto e precisa de um tempo de silêncio e de solidão para se recompor, como nós, quando perdemos um familiar querido. Numa das Bíblias de estudo que consultei, nesta parte está o título Banquete de Morte. E a multiplicação dos pães é chamada de Banquete da Vida. E está bem colocado assim, de fato, são duas refeições, dois banquetes totalmente opostos. Voltando e iniciando, então, a contação desse texto, mas o tão esperado tempo de sossego é interrompido pelas multidões que fazem a volta a pé pelas margens do lago de Genezaré ou mar da Galileia. Quando vê a multidão, Jesus tem compaixão. Jesus se comove ao ver quantas pessoas doentes estavam ali. E ele cura aquelas pessoas doentes. O dia vai passando, os discípulos ficam preocupados com a chegada da noite. E o povo ali, cansado e com fome. O que teriam para comer? Onde passariam a noite que é fria na Palestina? Bem intencionados, os discípulos se aproximam de Jesus e pedem que ele termine aquele evento, aquela aglomeração de pessoas, como nós falamos hoje. A resposta de Jesus surpreende a todos. Eles não precisam ir embora.
Deem vocês mesmos para eles algo para comer. Os discípulos têm uma mentalidade que é bem comum. Jesus, o que nós temos a ver com a fome desta gente? A fome deles, a questão do pernoite, as necessidades deles, não é problema nosso. Por que não pensaram nisso antes de saírem de casa? Jesus, peça para eles irem embora e que comprem alguma coisa pelo caminho. Mas Jesus pensa diferente. A fome deles é problema de vocês, sim. Resolvam vocês a fome desta gente. Saciem suas necessidades. Importem-se com o bem-estar deste povo. Os discípulos reagem. Senhor, nós não temos comida que chega. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso para tanta gente? É muito pouco para tantos estômagos que já roncam a esta hora. Jesus volta a pedir. Tragam os pães e os peixes para mim. Me deem o que vocês têm. Eu preciso que coloquem à disposição o pouco que vocês têm. Eu preciso fazer muito com o pouco que me for doado. Então Jesus ainda pede que as pessoas se sentem na grama, e ele pega os pães e os peixes nas mãos, olha para o céu e dá graças a Deus, como era o costume dos judeus antes das refeições. Em seguida ele quebra os pães ao meio e dá aos discípulos. E estes começam a distribuir os pães para o povo. E de forma milagrosa toda a multidão é alimentada até ficarem satisfeitos. Os restos ainda são recolhidos e enchem 12 cestos. O evangelista Mateus nos diz que foram em torno de 5.000 homens que comeram os pães, mas que mulheres e crianças também estavam presentes neste piquenique especial, neste verdadeiro banquete da vida. Deixa eu perguntar a você que nos assiste, nos acompanha, você gosta de pão? Você gosta de pão com chimia, nata ou com algo salgado? Eu prefiro passar um requeijão e depois chimia, mel, o que tiver. Esse é um pão de máquina, com farinha integral, farinha de trigo, branca, sementes de linhaça e um pouco de aipim triturado. Ficou muito bom. Mas nem sempre era assim. No tempo de Jesus, o pão ainda era bastante durinho, bastante seco. E antes do tempo de Jesus, o pão era realmente muito ruim do nosso ponto de vista. Foram os egípcios que descobriram que dava para deixar o pão fofinho, macio, com a fermentação da massa antiga colocado na massa nova. Que maravilha o pão! Essa bela invenção da humanidade que o Senhor Jesus valorizou muito. Ele colocou o pão no centro da oração do Pai Nosso, pedindo o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. A pergunta que a palavra de Deus nos coloca hoje é: como se resolve a falta de pão? Eu não penso apenas no pão de farinha, mas em tudo que é necessário para uma vida digna. Martim Lutero, no Catecismo, enumerou 21 exemplos do que significa o pão nosso. Desde as coisas materiais básicas para a sobrevivência, até bons amigos, bom governo, marido, esposa fiel. Tudo isso é o pão nosso de cada dia. O pão se consegue com trabalho, certo? Vejamos rapidamente o ensino do apóstolo Paulo a respeito. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele escreve: se alguém não quer trabalhar, que também não coma.
Naquela comunidade havia pessoas que achavam que não precisavam mais trabalhar, não porque fossem preguiçosos, mas porque eles achavam que Jesus iria voltar em breve. E se ele voltasse amanhã, de que adiantaria eu semear, plantar hoje? A estas pessoas o apóstolo pede que trabalhem para que possam comer seu próprio pão. Numa outra ocasião, num discurso com os presbíteros em Éfeso, Paulo lembra que trabalhou duro para se sustentar, e ele diz: em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. Então, um outro objetivo do trabalho é ter algo para poder ajudar os pobres. Trabalho é, pois, para sustentar-se, a si e a sua família, e ter algo a mais para poder ajudar os necessitados. Exatamente por isso, uma parte das colheitas era destinada ao serviço do templo e também na ajuda aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Assim começou, e esse era o objetivo do dízimo. A palavra de Deus, meus amigos, minhas amigas, lança luz sobre algumas questões que eu gostaria de mencionar. Primeiro, Jesus sai do barco com o coração dolorido pela morte cruel do João Batista. Lembram? É com o coração triste e sensível que Jesus tem depois compaixão das pessoas necessitadas à sua volta. É com esse coração sensível que ele cura os doentes, mesmo estando ele mesmo ferido. E mais tarde Jesus dá atenção às necessidades, à fome daquele pessoal. Nesse tempo de pandemia estamos todos sensíveis, preocupados, todos somos atingidos, mas sofrem especialmente os que perderam empregos, ou os empresários que fecharam postos de empregos, fecharam empresas, quebraram. Muitos estão doentes, enfim, há tantas necessidades. E o que eu quero dizer é que não devemos usar esta situação como pretexto, como desculpa para não ajudar a quem precisa. Não vamos dizer: eu preciso garantir o meu lado. Não sei como será amanhã. Minha esposa e eu, confesso, também estamos nessa tentação de dizer: bem, precisamos cuidar das nossas coisas, economizar, teremos que construir uma casa para aposentadoria. Será que eu, como pastor, terei emprego até lá? Não usemos argumentos assim para não partilhar o pão, para negar o pão a quem precisa. Confiemos. Sim, o próprio Jesus garantiu que o Pai do céu veste as flores do campo e alimenta as aves do céu. Será que deixaria de faltar algo aos seus amados? No Salmo 127 nós lemos: aos seus amados Deus dá o pão enquanto dormem. Uma segunda coisa é uma sugestão que eu teria, que nós procuremos cultivar um pouco mais do nosso próprio alimento. Fazendo a horta, cuidando um pomar, nós teremos um alimento saudável, nós estaremos observando a boa criação de Deus, a maravilha da sua criação, nós estaremos nos desestressando, fazendo bem à saúde, portanto. Cultivar alimentos saudáveis, infelizmente, não tem sido a ênfase dos nossos governantes, nossos sistemas de produção de alimentos, baseado no agronegócio. Como o nome diz, o objetivo é fazer negócio. E assim se acaba destruindo os recursos naturais, com venenos, com esgotamento da terra, com tudo isso que a gente está vendo de queimadas, etc, etc. A fome no mundo ainda existe. Não porque não há terra agricultável suficiente, não porque há gente demais no mundo, mas porque há falta de partilha. O Senhor Jesus se apresentou como o pão da vida.
como aquele que mata a fome por paz, por perdão, por sentido na vida, por salvação. Mas ele também pediu que nós não deixássemos faltar o pão da terra aos nossos semelhantes. O que nos atrapalha nesta ideia da partilha? Eu acho que são justamente ideias que nós aprendemos desde pequenos. Nós aprendemos bem o primeiro motivo para trabalhar: sustentar a família, dar uma vida melhor aos nossos filhos, uma vida melhor que nós não tínhamos em casa, não é verdade? Mas o que é mesmo uma vida melhor? É o carro no dia da formatura? É uma viagem ao exterior? É deixar uma boa herança com casas e terras? Eu acho que vida boa, vida melhor, é quando sabemos partilhar. E aí eu confesso que nós pouco aprendemos sobre este segundo motivo para trabalhar, para ter com que ajudar os necessitados, ter como ajudar a nossa igreja também, contribuir para a missão da igreja. Uma outra ideia que nos atrapalha também pode ser a pergunta: mas será que os pobres merecem? Por que não conseguem sustentar a sua família? Por que não pescam o peixe, como diz o ditado, mas querem o peixe pronto, frito ou assado? Com certeza, há muitas causas para a pobreza, e uma delas pode ser, sim, a preguiça, mas não é a única. Há razões outras, como doença, como desemprego, falta de educação, falta de exemplos na família e na sociedade. Todos sabemos que as necessidades e a miséria à nossa volta são enormes. Assim já era no tempo de Jesus. Mas os discípulos colocaram o pouco que tinham à disposição de Jesus. Coloquemos o pouco que nós temos nas mãos de Deus. Aonde estão os teus 5 pães e 2 peixinhos? Coloque-os nas mãos de Cristo. Ele pode multiplicá-los. Coloca a tua vida, tuas habilidades, tua criatividade, os teus recursos materiais nas mãos de Deus. Ele os empresta a ti e a mim enquanto estamos neste mundo. E no final, quero lembrar ainda que os discípulos recolheram os restos que sobraram. Alimento não se desperdiça, pão não se joga fora. Cuidemos, pois, com o desperdício de alimentos. E que Deus nos dê um coração grato pelo pão nosso de cada dia. Como Jesus fez, saibamos erguer os olhos ao céu e dar graças. Um coração grato vai mover as mãos para se abrirem e para partilharem. Que Deus abençoe estas palavras e estes desafios nas nossas vidas. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo em vão. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, Deus lhe deixa presos quanto Deus já fez. Eis acaso novas
das muitas bênçãos não duvidarás, e contando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e há de ver surpresa o quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são Recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. Essa palavra que nos encontra, que chega a nós, que nos mostra, Senhor, que tu te importas conosco. Te importas se temos algo para comer, que vens ao nosso encontro, que nos serves também com tua palavra, que preenche a fome da nossa vida, a nossa fome por significado e sentido. Obrigada porque tua palavra nos preenche, nos alimenta, nos traz força e novo ânimo. Ó Senhor, que de fato essa palavra possa nos encorajar para que possamos permanecer firmes em meio a esse tempo de incertezas, tempo de crises, de insegurança com relação ao futuro. Que possamos nos apegar em Ti e na Tua Palavra, para que assim possamos permanecer firmes. Em nome de Jesus também nós queremos entregar aquelas pessoas que talvez enfrentam problemas, enfrentam dificuldades. Tu conheces as pessoas que estão enfermas ou aquelas que possuem familiares em hospitais. Tu sabes, Senhor, das necessidades de cada um de nós. A Tua Palavra nos mostra que Tu te importas conosco, Senhor, e por isso nós queremos entregar cada uma dessas pessoas e cada uma das situações que nos inquietam diante de Ti. Entregamos, Senhor, as famílias que passam por dificuldades financeiras, por dificuldades de relacionamento. Te pedimos, Senhor, que Tu olhes com bondade para cada uma dessas situações e possas alcançar o Teu auxílio e a Tua força. Te pedimos que cada pessoa também seja fortalecida e motivada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, continue conosco e que nós possamos permanecer em Ti e assim permanecer firmes. Senhor, nós entregamos a Ti também as nossas comunidades, entregamos a Ti a nossa paróquia e Te pedimos, Senhor, que Tu não permita que esse tempo de isolamento tire de nós o desejo de estarmos juntos, de nos reunirmos e de celebrarmos juntos a Tua presença entre nós. Obrigada porque nesse tempo de isolamento também coisas bonitas Tu tens feito. Tens trabalhado na vida de muitas pessoas, tens agido. Obrigada, Senhor, porque apesar de não nos encontrarmos, Tu tens te manifestado e a Tua palavra tem nos alcançado. Assim, ó Deus, todas as demais coisas que temos em nossos corações, todos os demais motivos, todo o nosso agradecimento e louvor a Ti, nós queremos expressar por meio das palavras que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê e te preencha com a sua paz. Amém.